Você pode tomar o seu assento nessa noite. Vamos continuar celebrando ao Rei dos Reis, porque entendemos que o nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor, irmãos, é extremamente poderoso. E se você não tem noção do tamanho do poder que há no nome de Jesus, eu acredito que nessa noite, se você não tomar uma decisão real na sua vida, aleluia, para transformar realmente a tua caminhada cristã, para transformar a tua história, eu creio que nessa noite o nome de Jesus, ele será apresentado de uma forma magnífica para você. Por quê? Porque nós temos que entender o que nós temos feito de Jesus em nossas vidas. Existia algo que Deus falou muito comigo esses últimos 2 dias, e eu até conversei com o pastor hoje, falando sobre isso com ele. O que nós temos feito de Jesus? O que a gente vê muitas pessoas hoje em dia querendo ser voz profética, né? Ter uma revelação, ter uma mensagem de revelação de que Jesus está voltando, uma mensagem de revelação que é chegado ao fim. Mas, irmãos, é bíblico, está na palavra de Deus. Eu não preciso, hoje, aquele que é cristão, que conhece as Escrituras, ele não é enganado por vãs profecias, porque aquele que conhece a palavra sabe que os sinais dos tempos estão chegando, estão se aproximando, que os sinais da volta de Jesus são reais. Então não há o que duvidar. Não precisa Deus levantar ainda mais pessoas para alertar que Jesus está voltando, a não ser aquilo que está escrito na sua palavra, porque aquele que conhece, ele não se assusta com o que está acontecendo, mas ele se posiciona no tempo que está acontecendo. Na realidade, não era nem para nós nos posicionarmos neste tempo, já era para estarmos posicionados. Porque quando nós entendemos em quem cremos, em quem temos crido, nós temos a convicção de que a palavra do Senhor se cumprirá. E uma frase ficou na minha mente todos esses dias, quando eu estava lendo o livro de Mateus. Eu quero que você abra aí, livro de Mateus, o capítulo 27. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Algo que ficou, uma frase ficou na minha mente quando eu li esses versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Está escrito assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri ao seu respeito.
Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei eu então de Jesus chamado o Cristo? Repita comigo essa pergunta: que farei eu então de Jesus chamado o Cristo? Logo em seguida disseram: seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Que farei de Jesus? Se faça essa pergunta hoje. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa pergunta, irmãos, foi levantada há mais ou menos 2000 anos atrás por aquele governador chamado Pilatos. Ele fez a pergunta naquela ocasião, porque ali, como nós lemos, naquela época que eles estavam em festividade, era praticamente lei eles terem que soltar um dos seus presos. E Pilatos era ciente, tinha consciência de que Jesus não tinha cometido delito nenhum. Não havia sobre Jesus nenhum erro, nenhuma acusação, nenhum pecado. Tanto que ele foi atrás das pessoas que levaram Jesus até ele, para saber exatamente o que tinha acontecido, para saber exatamente qual era o pecado de Jesus, qual era o delito que ele tinha cometido, para que ele pudesse, pelo menos, sentenciá-lo da maneira correta. Mas ninguém tinha nenhuma acusação a respeito de Jesus Cristo. E nós entendemos ali que no meio daquela situação solene, Pilatos teve que enfrentar aquela situação. Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Quantas vezes tem situações que nós somos colocados para passar, e se nós formos olhar para nós mesmos, essa pergunta ela vem: e agora? O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Que eu quero te dizer o seguinte: você nessa terra é imagem e semelhança de Deus. Se você um dia confessou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você tem que saber quem é Jesus e o que você deve fazer de Jesus, qual a missão que Jesus entregou para você fazer. E ali naquele momento, aquela pergunta feita por Pilatos tinha que fazer uma decisão final quanto ao destino de Jesus. Quantas vezes você é colocado diante de situações que você tem que tomar uma decisão final da sua vida, para uma mudança radical da tua história. E nós temos vivido um período, irmãos, que tem muita gente que não tem se colocado na posição de servo e de filho de Deus. Tem muita gente que nesse momento tem negado a Cristo.
Tem gente que nesse momento está crucificando a Cristo de novo. Tem cristãos conhecedores da palavra que estão dizendo: Senhor, por que tu está cometendo o teu povo com essa peste, com esta pandemia, com estas enfermidades? Por que que este mal está vindo sobre a terra? Ei, eu quero te dizer nessa noite, o que você tem feito de Jesus? Daquele que você um dia lá atrás confessou como teu Salvador. Quem é você? Quem está sendo você nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Aquele que se torna servo fiel e que demonstra ser aquele que o Senhor vai enviar através da sua vida como testemunho vivo, para que todos reconheçam que Cristo habita em ti. Ou você vai ser daqueles que vai continuar questionando se é chegado o tempo ou se não é chegado o tempo? O que você fará de Jesus, chamado Cristo? O que você tem feito? O que você tem feito? Eu quero te dizer que assim como Pilatos, que não sabia o que fazer, Pilatos consultou a multidão. Pilatos entendia que Jesus não tinha culpa, mas ele não se achou digno de dar simplesmente uma decisão final. Mas ele foi lá diante da multidão e perguntou para aquele povo: ei, o que eu hei de fazer com este homem? E o que foi que a multidão respondeu para ele? Crucifica. Quantas vezes você está diante de uma situação que você faz uma pergunta diante de Deus: Senhor, e agora? O que eu vou fazer no meio dessa situação? Você não pergunta para Cristo, você vai para a multidão e pergunta: o que eu vou fazer agora? Você pergunta para uma pessoa que não conhece Jesus como Salvador. Você vai lá e pergunta para alguém que vai te aconselhar de uma maneira totalmente diferente como que você deve se manter diante dessa situação. Mas você não vai lá recorrer aonde Jesus. Você não vai recorrer ao teu Pai e perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? Qual a decisão que eu devo tomar? Quantas vezes você tem procurado a multidão ao invés de ter procurado Jesus? Quantas vezes você tem procurado em amigos coisas que somente Jesus pode te saciar, pode te responder e pode fazer pela tua vida? Quantas vezes você não tem ficado constante diante de uma promessa que o Senhor Jesus já te fez, para buscar no meio da multidão, no meio das pessoas, no meio dos teus amigos, uma solução para as tuas adversidades e para os teus problemas? O que você tem feito de Jesus, o Senhor da tua vida, o teu Salvador, ou aquele que você troca, aquele que você vende por qualquer situação? Quando você não tem resposta, você vai lá e vende por 30 moedas de prata, como fez Judas. O que você tem feito de Jesus na tua vida? Você tem sido a propagação do Evangelho em pessoa como testemunho de vida? Ou você tem sido a vergonha do Evangelho, porque a tua vida não tem sido um testemunho? Irmãos, nesse tempo, eu tenho observado, nós estamos aí, os jovens estão mais por dentro das situações, que são as lives que estão acontecendo, dos cantores gospel, das pregações e tal, porque tudo agora é via internet. Mas com a mesma intensidade que há no mundo gospel, a mesma intensidade há no mundo, Há as bandas, há os cantores sertanejos, há as pessoas que estão fazendo lives para angariar fundos, ganhar dinheiro também. Porque na minha visão, a maioria deles, o interesse mais é de ganhar dinheiro para o bolso do que realmente ajudar quem precisa. Mas sabe o que eu observei, irmãos? Existem cristãos que fazem ainda questão de publicar assistindo às lives desses cantores. E eu fico prestando atenção, o que essa pessoa tem feito de Jesus na sua vida? Um passatempo. O que essa pessoa tem feito de Jesus na sua vida? Somente um passatempo, onde dia de domingo coloca a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Esse tipo de pessoa são pessoas como Pilatos, que vão diante da multidão e diz: escolham o que vocês querem fazer dele, porque eu não
Espírito. Pessoas que são movidas pelas questões mundanas são pessoas que não estão nem aí para ser testemunha viva de Jesus na terra. Eu não posso me negar de pregar para cristãos nesse momento que nós estamos vivendo, porque nesse momento que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor, aquela que verdadeiramente tem feito de Cristo a sua vida intensa e inteira, permanecerá firme para sempre. Mas aquelas que não têm feito de Jesus a sua casa, a sua morada, aleluia, o seu fundamento, elas perecerão. E você não pode se igualar. As coisas que estão acontecendo neste mundo, você não pode se igualar a essas pessoas. Como que Pilatos respondeu a sua própria pergunta? Pilatos, ele cometeu 3 injustiças, irmãos. Primeiro, Pilatos, ele libertou um criminoso. Entre libertar um justo e criminoso, ele escolheu libertar um criminoso. Quem foi que ele libertou? Barrabás. Entre um justo e um criminoso, ele decidiu libertar Barrabás. Barrabás era o preferido da multidão. Não era Jesus. Quem tem sido o teu preferido? Barrabás ou Jesus? O que tem sido o teu preferido? O mundo ou Cristo? O que tem sido a tua prioridade? As coisas do mundo ou buscar intimidade com Deus? O que tem sido, aleluia, aquilo que se tornou primazia na tua vida todos esses dias que você está em casa? Netflix, televisão, músicas mundanas, ou oração, jejum, comunhão, partir do pão, quebrantamento e intimidade. Pilatos, ele escolheu o que a multidão queria. Ele libertou Barrabás. Ele não libertou o Salvador. Outra coisa, Pilatos, ele mandou açoitar Jesus. Antes dele dizer para o povo, crucifica, ele foi lá e mandou açoitar Jesus. Depois que mandou açoitar Jesus, foi lá de novo, perguntou para o povo, o que é que vocês querem que eu faça? E o povo disse para eles, o quê? Crucifica. Ele pegou a água, lavou o quê? As suas mãos. Porque ele disse, o que é isso daí? Eu não quero ter parte nenhuma. Porque ele sabia que Jesus não tinha culpa. O desejo de Pilatos era, eu vou dar uma coça nesse homem e depois mandar ele embora. Mas para que fosse cumprida a palavra do Senhor, Jesus teve que passar. Passar pelos açoites, passar pela condenação primeiro da multidão, por causa de coisas que ele não tinha cometido, ele não tinha pecado algum, e mesmo assim, ele foi morto como um pecador. Pilatos entregou a Jesus. Pilatos, ao entregar Jesus para os líderes judaicos, Pilatos condenou a morte de cruz, a pior morte naquela época, a morte mais horrenda naquela época. Mas sabe o que aconteceu com Pilatos? Pilatos nunca mais teve paz de espírito. Eu não sei se acontece com você, quando você comete uma injustiça com alguém, e depois você para refletir, você fica muito angustiado, porque descobre que você foi injusto com aquela pessoa. Sim ou não? Irmãos, e nós sermos injustos com alguém dói, quando nós temos a sensibilidade. Mas tem pessoas que são tão insensíveis que ela não está nem aí, se foi injusto ou não, ela ainda fala assim, que a pessoa se lasca para lá. Mas naquele momento, Pilatos, ele não teve mais paz. E se você for pesquisar na história, diz que ele ficou tão amargurado na sua vida,
que depois de 3 anos da morte de Cristo, ele tirou a sua própria vida. Só de angústia, porque ele mandou matar um inocente. E agora eu posso refletir com você do outro lado. Como foi que aqueles homens responderam a pergunta? Nós temos testemunhos na Bíblia, irmãos, de que houveram homens que andavam com Deus e que deram uma resposta negativa diante dessa pergunta que nós lemos aqui. Que farei de Jesus chamado Cristo? Primeiro, Judas. Quem lembra de Judas? Judas vendeu Jesus por quantas moedas de prata? 30. Judas andou com Jesus ou não andou com Jesus? Judas andou com Jesus, mas Judas também não sabia o que fazer de Cristo. Judas não sabia o que ele fazia de Jesus. Como assim, pastora? Judas não sabia receber aquele presente que Deus tinha dado para ele, caminhar com Jesus todos aqueles anos. Judas, ele não soube o que fazer de Jesus. Judas, ele era um homem que tinha talentos. Ele era um homem que era admirado por muitas pessoas. E ele era admirado até pelos outros discípulos. Viveu com Jesus por 3 anos. Ele pôde acompanhar o Salvador com seus milagres, nas suas obras. Ele acompanhou os ensinamentos de Cristo. Ele acompanhou cada cura que Jesus fez. Ele estava com Jesus em todos os momentos onde Jesus revelou-se ser o Cristo, o Messias, o enviado. Mas eu posso entender que até ali, ele caminhando com Jesus, ele ainda não tinha sido convencido 100% de que aquele homem, ele era o enviado. Só que havia um problema com Judas. Judas amava mais o dinheiro do que a Cristo. Judas amava muito mais ser ladrão do que se arrepender. Judas, ele era avarento, ele amava muito mais essa vida do que desejava ser abandonado, do que desejava abandonar essa vida para viver 100% os caminhos com o Senhor. Pastora, mas como é que a senhora pode afirmar isso aí? Ora, ele não perdeu a oportunidade de mostrar para aquele povo quem era Jesus. Quando ele soube que ele teria essa oportunidade, ele poderia ganhar um dinheiro, um valor, porque ele escutou que Jesus estava sendo procurado, que aqueles homens queriam resgatar Jesus justamente para mandar tramar a morte dele. O que foi que Judas fez? Foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você sabia que naquela época 30 moedas de prata se comprava um escravo? Ele vendeu Jesus pelo mesmo preço que se comprava escravos naquela época. Mas o que foi que aconteceu com Judas, irmãos? No final dos 3 anos que ele estava caminhando com Jesus, que ele chamou os líderes judaicos, entregou Jesus para aquele povo, traiu Cristo, aleluia. Esse dinheiro que ele tanto desejava não serviu para nada, porque depois que ele viu tudo como aconteceu e ele lembrou daquilo que o mestre havia dito dias antes daquilo acontecer, ele lembrou de cada detalhe e viu se cumprir diante dos seus olhos. Automaticamente ele teve o quê? Remorso. Ele voltou lá naquele pátio e jogou as 30 moedas, devolveu, porque ele viu que o que ele tinha feito, e ali ele teve um grande remorso. Depois de um tempo, a palavra do Senhor diz que quando ele saiu dali, ele foi procurar uma árvore para o quê? Se enforcar, tirar a sua vida. O que Judas fez de Jesus? Judas entregou a Cristo. Judas traiu a Cristo. Judas
teve mais amor ao dinheiro do que ao Messias, ao Mestre. Judas não se arrependeu. Judas sentiu uma profunda amargura e tirou a sua própria vida. O que você tem feito de Jesus? O que tem sido maior o teu amor do que por Jesus? O que tem te levado a amar mais as coisas do que Jesus? Amar mais essa vida que você tem levado do que amar a Jesus? Irmãos, não é mais tempo de andarmos brincando, de servir a Deus. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus, temos que servir em verdade. Tem que ser de verdade. Agora você que escolhe o que você faz de Cristo. Se você vende Cristo por 30 moedas de prata e ama o dinheiro e ama as coisas deste século, ou você se arrepende e vive para a glória de Cristo, para ser testemunha real de que Deus ainda faz milagres nesta terra. O que Saulo fez de Cristo? Saulo era um perseguidor do Evangelho. E ele perseguia aqueles que criam que Jesus era o Messias, que criam que Jesus fez aquele milagre, que criam que Jesus era o enviado de Deus. E Saulo matava esses homens e essas mulheres por amor a Deus. Assim ele acreditava que ele estava fazendo uma vingança, aleluia, que ele estava fazendo algo que era para que Deus se achasse verdadeiramente glorificado por causa daquilo que Saulo estava fazendo. Mas no meio do caminho, quando ele estava indo pela estrada de Damasco, o que foi que aconteceu com ele? Ele se encontrou com Jesus. Apareceu uma luz bem forte e essa luz perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento, ele compreendeu que ele estava fazendo tudo errado e que precisava mudar o seu ponto de vista, precisava mudar a sua história. E a questão agora que estava na mente de Saulo é: e agora, o que eu vou fazer de Jesus? O que eu vou fazer? Porque até naquele momento ele vinha perseguindo Jesus. Ele vinha perseguindo a quem Deus ressuscitou dos mortos como Filho de Deus. E aí ele perguntava para ele mesmo naquele momento: e agora o que é que eu vou fazer de Jesus? Mas ele não consultou os companheiros dele de viagem, aquelas pessoas que estavam acompanhando ele. Ele não consultou esses homens. Ele consultou o próprio Jesus em oração. Ele perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 10, tem essa pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? E o que foi que Jesus fez com ele? Dirigiu eles para cuidar. Dirigiu eles até os cristãos perseguidos. E quando ele chegou lá diante deles, o que aconteceu? Ele foi batizado. E de lá, após ser batizado, ele foi conduzido para apacentar aquele povo, para ensinar aquele povo, fazendo de Jesus o Salvador pessoal de todas aquelas outras milhares de pessoas que estavam aguardando a salvação. O que você tem feito de Jesus? Jesus, quando quer nos chamar, Ele interrompe a nossa vida, a nossa caminhada em um determinado momento. Que você pode até estar questionando, com dúvidas na sua mente, com questionamentos assim, sem respostas. Porque você está achando que você está caminhando com Deus e na verdade você não está caminhando com Deus. Você pode estar achando que está fazendo a vontade de Deus, mas você não está fazendo a vontade de Deus. Saulo foi interrompido na sua caminhada para que ele tivesse um encontro real com Cristo. E naquele momento ele entendesse que era o momento dele mudar a sua visão, mudar a sua vida e ser verdadeiramente uma testemunha de Cristo na terra.
Quando Deus quer mudar a nossa vida e a minha vida, porque Ele tem um chamado contigo, Ele interrompe essa vida que você está tendo, achando que está servindo a Deus, mas na verdade não está servindo. E hoje Ele está chamando você, aleluia, e está perguntando: eu estou te chamando hoje, o que você vai fazer de mim ou comigo daqui para frente? O Senhor te chama para mudança de vida. O Senhor te chama para uma nova realidade. O Senhor te chama para a propagação das boas novas, irmãos. O pastor estava lendo ontem à noite, nós conversamos a respeito que quando Jesus expulsava os demônios até falavam, né, que reconheciam, sabiam que Jesus era o cara, que Jesus era o Messias. O diabo conhece, os seus demônios conhecem. E Jesus ainda dizia assim: olha, não precisa, vocês vão se embora, mas não precisa propagar aí quem eu sou, não. Não precisa dizer quem eu sou. Aí eu até falei para o pastor: sabe por quê, pastor? Porque nós que temos a nossa vida transformada, não precisamos muitas vezes abrir a boca para falar de Cristo, porque as pessoas já olham em nós, veem o milagre que Cristo fez, já sabem que nós somos filhos de Deus. O diabo precisa reconhecer em nós, identificar em nós a paternidade que nós temos, de quem somos filhos. Ele precisa identificar de quem nós somos filhos, que nós temos o Pai, e que o nosso Pai tem um nome sobre todos os nomes, e quando nós pronunciamos o seu nome, as trevas estremecem. Aleluia! Nós devemos viver, irmãos, todos os dias das nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Teve um dos discípulos de Jesus que caminhou com Jesus também, assim como Judas, mas que na oportunidade que ele teve, ele negou a Cristo. O nome dele é Pedro. Mas diferentemente de Judas, Pedro se arrependeu. Judas sentiu remorso, mas Pedro se arrependeu. Olha a diferença daquele que se arrepende. Porque quando nós nos arrependemos, Deus encontra em nossos corações uma ponte, onde Ele pode usar as nossas vidas para fundamentar outras vidas. Ele encontra em nós partículas de pedra, onde Ele pode começar a sua edificação e seu fundamento, e nós assim fazermos com outras vidas. Sabe por quê? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu e você, irmãos. Deus mora em nós, habitou em nós através do seu Espírito Santo. Eu e vocês somos pedra, onde a igreja do Senhor, ela pode ser completamente edificada por aquilo que nós acreditamos e testemunhamos em nossa vida. Sabe por quê? Porque se nós lemos a palavra, nos alimentamos da palavra, nós estamos nos edificando na rocha que é Cristo, porque nós estamos conhecendo a Ele. Se nós automaticamente quisermos propagar o seu evangelho, nós vamos criar e formar outros discípulos, e esses homens também formarão outros discípulos. Nós estaremos edificando em cada coração a palavra do Senhor, e elas estarão fundamentadas na sua palavra para crescer e viverem abundantemente uma nova vida que Cristo tem preparado. Quando Deus transforma, quando nós nos arrependemos, Ele faz de nós uma casa, aleluia, edificada, transformada, para através da nossa vida alcançarmos outras vidas para o reino de Deus. Pedro soube o que fazer de Jesus. Pedro soube aproveitar a oportunidade e pregar a palavra de Deus, ser instrumento do Senhor. E nós vemos também uma multidão que negou a Cristo. A multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, em todos os instantes.
E aí eu posso perguntar para vocês, onde é que estavam os leprosos que Jesus curou? Onde é que estavam os paralíticos, os coxos, aqueles que estavam cegos e passaram a ver, aqueles que testemunharam dos milagres que Deus fez? Aonde estava aquele povo? E essa noite eu pergunto para você, aonde está você que já viu tantos milagres que Deus fez? Aonde está você? O que você tem feito com os testemunhos que Deus já fez você presenciar ao vivo e a cores, e você deixou guardado lá no fundo do baú? Essas histórias e esses testemunhos servem para edificar ainda mais a tua vida, e no momento de circunstâncias difíceis, você lembrar que o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque é crendo nisso, irmãos, que você vai entender que você precisa caminhar com Jesus todos os dias. O que faremos nós de Jesus chamado o Cristo? Pilatos não sabia o que fazer de Jesus e consultou o povo que pressionava ele, gritando: crucifique. E nós vemos que ali era um assunto de muita responsabilidade, porque era um assunto de vida ou morte. E esse é um assunto que nós podemos viver hoje, enxergar hoje em nossas vidas, porque o que nós vivemos hoje também é um assunto de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. A quem nós estamos seguindo? O que nós temos feito na nossa vida? É uma decisão. Aquilo que Pilatos fez foi uma decisão de vida ou morte, mas aquilo que nós estamos fazendo hoje também é uma decisão de vida ou morte. Nós temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a maneira que falamos, a maneira que vivemos, a maneira que nos comportamos e a maneira que testemunhamos de Cristo. Você decide pela vida ou decide pela morte? Você decide caminhar com Cristo ou decide se igualar e aceitar aquilo que está sendo impondo sobre a tua vida e sobre a tua casa? Todos os dias, quando você liga a TV, quando você assiste um programa de televisão, quando você assiste um filme, existem situações que são impostas para que tu absorva aquelas informações e traga elas para a tua vida. Mas eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor está te dando oportunidade de você decidir o que você vai fazer de Cristo na sua vida hoje. Você vai viver, aleluia, para a vida eterna, ou você vai querer viver para a morte eterna? E lá na morte eterna há ranger de dentes, fogo, e você não vai ter como voltar mais. Pilatos não fez de Jesus o seu Salvador, mas viveu mais alguns anos cheio de remorsos. Ele desprezou a última chance de toda a sua vida. Ele menosprezou a maior oportunidade da sua infrutífera existência. Você também não pode saber o que acontecerá da sua vida se você não decidir por Jesus como teu Salvador nessa noite. A palavra de Deus nos diz que nós não sabemos o que vai nos proceder o dia de amanhã. Nós não sabemos, irmãos. Então você tem que tomar uma decisão hoje. O que você tem feito de Jesus? Você quer vida ou quer morte? Você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai? Céu ou inferno? Você sabe exatamente aquilo que Deus tem preparado para você ou não? Você quer crer plenamente na palavra do Senhor? Ou você tem se envolvido com as questões deste mundo e tem deixado Jesus em segundo plano? O Senhor nessa noite está dizendo para você: decida por Jesus hoje. Decida por viver uma vida de verdade com Cristo hoje, porque você não sabe o que espera você amanhã. Irmãos, o que eu tenho visto nos últimos dias são cristãos totalmente em pânico.
Cristãos com medo. Cristãos que dizem, não, eu não estou com medo da morte, mas eu estou com medo de, talvez, por um deslize, eu pecar contra Deus e ir para o inferno. Irmãos, quando a gente tem certeza e convicção de quem estamos sendo, nós não temos medo da morte. Porque nós temos que desejar ser verdadeiros cristãos todos os dias das nossas vidas. A palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem nos separará? Será morte? Será fome? Será o perigo? Será a espada? Olha o que diz a primeira coisa. Será a morte. Irmãos, eu creio em uma coisa muito preciosa que está escrito na palavra. Deus tem o poder da vida e da morte. O poder está nas mãos do Senhor. Pastora, mas a senhora está sendo displicente demais em falar isso. Em falar que diante de decretos humanos a gente tem que obedecer às autoridades como está escrito na palavra de Deus. Sim, irmãos, aqui ninguém está desobedecendo nada. O que eu não posso fazer é deixar com que essas palavras movimentem a minha mente de forma contrária daquilo que eu acredito. Eu vou viver obedecendo às autoridades, mas crendo que Deus é que tem o domínio de todas as coisas. Mas crendo que a minha mente, o meu corpo, a minha vida estão nas mãos daquele que tem todo o poder na terra e nos céus. Eu não posso viver temendo o que virá amanhã. Eu tenho que temer o meu hoje, porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Agora, o que você tem feito de Jesus no teu dia mal? Jesus morreu. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Morte de cruz. Ele morreu, irmãos. E você tem medo de morrer. Sabe por que você tem medo? Porque você não sabe em quem você tem crido. Porque você não tem descansado naquilo que Deus está fazendo. Porque você não tem se comprometido em viver o verdadeiro evangelho. Porque aquele, aleluia, que vive o verdadeiro evangelho, ele diz, como Jó disse: nu eu vim e nu eu voltarei. A minha vida não é aqui. A gente pode, irmãos, ficar pensando na nossa vida, nos nossos familiares que ficarão quando nós formos, quando chegar a nossa hora, quando Deus nos chamar. É triste, é doloroso quem perde um ente querido, quem perde um pai, quem perde um filho. Mas Deus deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que me importa, irmãos, é seguir o evangelho, vivendo a verdadeira, aleluia, plenitude da sua palavra. E entender que o meu céu, a minha vida, o que me espera não é aqui. O que eu tenho feito de Jesus? Eu tenho feito dele o Senhor da minha vida, o dono dos meus dias. Ou eu tenho feito de Jesus um remédio para minha ferida. Só no momento que eu estou com dor, eu vou lá e tomo um pouco de Jesus.
Só no momento que eu quero uma resposta, eu vou lá e quero conhecer um pouco mais de Jesus. Jesus tem que ser o teu Deus todos os dias, toda hora, todo momento, todo segundo, todo minuto. Mas não seja como Judas, não seja como Judas, não ame mais outra coisa além do Senhor. Judas foi chamado, Jesus não excluiu ele, mas existia algo dentro de Judas que ele ainda não tinha conseguido deixar de amar: o pecado, o erro. E isso venceu Judas. Não se deixe ser vencido pelo pecado, irmãos. Não se deixe ser vencido pelo erro, pelo ódio, pela amargura. A palavra do Senhor diz: não pagueis o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Jesus pergunta para você essa noite: o que você tem feito de mim na tua vida? Lembre-se, Jesus deixou o seu trono lá do céu. Ele é o rei, estava sentado no trono junto do Pai. Mas ele deixou o conforto do seu paraíso, deixou toda a sua glória, toda a honra que ele recebia dos santos, dos anjos, e veio a este mundo por mim e por você. Ele te ama. Jesus viveu uma vida perfeita por você aqui nessa terra. Ele viveu aqui nesse mundo uma vida perfeita de obediência à lei de Deus. Sabe por quê? Para que você pudesse um dia acreditar tudo isso na conta dele, dizer assim: Senhor, tu viveu como um homem, tu viveu, e eu quero ser semelhante a ti todos os dias. Ele assumiu todos os pecados para dar a você a sua perfeita justiça, com a qual você pudesse ser perdoado e conciliado com Deus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Derramou o seu precioso sangue, morrendo numa infamante e vergonhosa morte de cruz, para que você pudesse viver e você não precisasse sofrer a pena do castigo da morte. Foi para que você não precisasse morrer que Deus decidiu enviar Jesus para que você pudesse viver. E Ele morresse por ti. Mas só que o que aconteceu? Além dele morrer, Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou para poder dar vida a você, vida eterna. Ele foi ao céu e Ele diz que Ele enviou o Consolador, o seu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que você tem feito de Jesus? E o que você tem feito desse amor? O que você tem feito da sua vida? Por que você tem deixado as coisas desse mundo influenciarem nas suas decisões? Porque você tem deixado a multidão controlar a melhor decisão que você tem que tomar. Oh, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu convido você a orar essa noite, a refletir o que você tem feito de Jesus. O que você tem feito de Jesus?
isso agora, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Porque agora, se você não sabia quem é Jesus, você sabe. Ele é poderoso Salvador, que demonstrou maravilhoso amor de tal modo que viveu e morreu por você e por mim, e já fez de Jesus o nosso glorioso Salvador. Se você deseja fazer de Jesus o teu glorioso Salvador, declare isso: Senhor, eu desejo fazer de ti o meu glorioso Salvador. Senhor, eu confesso os meus pecados diante de ti. Eu me arrependo essa noite. Eu quero viver uma vida, Senhor, fundamentada na tua palavra. O que você fará de Jesus, querido? Você quer receber Jesus no teu coração nessa noite? Diga: eu recebo Jesus no meu coração nessa noite. Se você está nos assistindo aí, escreva: eu aceito Jesus no meu coração nesta noite. Eu desejo que Ele faça morada na minha vida como meu Salvador pessoal. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de vida eterna. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você orar. Se você puder, você pode chorar, você pode buscar a presença do Senhor, porque eu creio que o nosso Deus, Ele é fiel e justo, e Ele está ouvindo a nossa oração, nosso clamor, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Aleluia. Para onde você tem ido? O que você tem feito? O que você tem produzido? O que você tem desejado? Eu quero te dizer nessa noite: deseje estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Exalte o nome do Senhor.